E aí galera, bem-vindos a mais um Me Ajuda, mais um vídeo da Revo. E agora a gente vai responder mais uma das suas perguntas. Vamos lá, Rainer. Como iniciante, é um pouco difícil entender como as áreas interagem entre si. Por exemplo, como estudante de 2D, gostaria de entender mais como devo estudar, preparar meu portfólio e até meu raciocínio em si para trabalhar em conjunto com artistas 3D. Como devo me preparar para isso? Nossa, essa é uma pergunta muito boa. Acho que é uma pergunta muito boa e muito difícil de responder, na verdade. Em relação ao raciocínio para trabalhar junto com artistas 3D, eu acho que, isso pode vir de duas maneiras. Uma é você estudando 3D. Assim você vai entender um pouco da linguagem disso. Do 3D e como se comunicar e como entender o que você está fazendo como concept afeta o processo do modelador, o cara que está fazendo textura, luz, render e daí vai no processo. Outra é você estar dentro de uma produção, sabe? E eu acho que quanto mais as áreas, elas meio se entrelaçam, sabe? Quanto mais que eu acho que isso, às vezes, dependendo do tamanho do estúdio, é uma coisa muito negativa. Porque às vezes o cara solta o concept e... o concept vai pra produção e já era, o maluco vai fazer outra coisa. Sim. Mas ele não acompanha como o concept dele tá sendo traduzido ao longo do processo, sabe? E eu acho que às vezes ter esse feedback de você ter, o cara que realizou arte. Por exemplo, a gente tem o nosso exemplo do curto aqui. Eu tava fazendo, o Rainer fez os color scripts, a gente foi lá e fez a luz. Mas o Rainer tava sempre dando, uns toques. Olha isso daqui, faz aquilo. Isso ajuda, às vezes, o artista que tá fazendo a luz a ter uma noção de como traduzir aquele trabalho. Porque às vezes o que a gente tenta, no geral, é aproximar tudo, sabe? Mas a gente acha que tá aproximando. O bizarro é que às vezes a gente acha que tô aproximando. O cara olha a imagem uma vez, assim, fecha a imagem, acha que tá aproximando muito, e daí não. Aí se você abre a imagem daqui uma semana, você vê, cara, eu fiz um bagulho que não tinha nada a ver com color script que foi feito. Tem até um exemplo que o Rainer falou pra mim uma vez de um podcast, acho que do Nathan Fox, né? Uhum. Dele falando, das traduções dos color scripts dele pros artistas de luz. Aí o Rainer me mandou um exemplo, de um color script de uma cena dos Croods, né? E, a tradução da luz, assim. E, cara, não tinha nada a ver o processo. Não tinha nada a ver. Dava pra ver ali que não existia uma comunicação clara entre os setores pra você ter certeza que aquela consistência do color script do Nathan Fox ia ser mantido na luz. Gerando até uma rixinha, assim, porque justamente os caras andam afastados e aí, os caras não tem nenhuma comunicação. Então, a comunicação que existe é só alguém reclamando do outro. Fala, o cara fez um color script que não funciona. Aí o outro fala, putz, o cara não traduziu nada, né? Parece que nem tentou. Ele nem abriu uma color script. Aí fica os dois outros lados. Mas também, o lance que é importante estar dentro da produção é justamente você poder se comunicar com os artistas 3D. Igual quando eu tô fazendo as artes hoje dentro do estúdio, eu chego lá no nosso modelador e tal, no Luan, e eu falo, Luan, isso aqui, você acha que isso aqui a gente vai ser treta de resolver? Não vai ser treta? Então, eu não vou fazer uma parada que, sabe... Igual ao exemplo, uma coisa muito complicada de fazer no 3D é cabelo. Então você pode perceber que muito personagem de 3D, mesmo as meninas, elas têm uns cabelinhos que elas vão aqui até que assim, é muito difícil um cabelo grande e tal, porque isso é um puta desafio pra fazer. Então, não adianta você falar assim, eu sou um concept art aqui, eu quero fazer um cabelão. Não vai rolar, cara, não vai rolar. Sabe? É esse tipo de conhecimento que é interessante você ter, você falar assim, o que vai funcionar ou não, sabe? Até pra você entender justamente o quanto você vai poder exagerar em algumas coisas ou não, porque não adianta você querer exagerar um exagero e que não vai ser utilizado, vai ter que ser cortado, sabe? E às vezes você pensa num processo, você fala, não rola o cara fazer às vezes, mas se você conhece um pouco mais do processo, você entende, na hora de simular esse cabelo, não vai, rola fazer, mas na hora de simular vai ficar muito estranho. Sim, pois cabelo. Aí beleza, aí você pode saber, ele funciona como escultura, mas não funciona como animação, sabe? E aí você tem que começar a entender esse processo, mas o jeito mais fácil, acho que realmente é trabalhando dentro de um local que você vai estar próximo com essas pessoas. Eu acho que é meio natural você acabar entrando primeiro num estúdio pequeno e depois certo? Dificilmente você vai entrar num estúdio em que você tá tão distante assim do... Mas eu acho que hoje a maioria das pessoas, na verdade, eu acho que hoje a maioria das pessoas tá começando freelance. Começando freelance, é verdade. Mas eu aprendi esse processo um pouco mais durante o primeiro estúdio que eu trabalhei, em que eu fiz textura, e me ensinaram, assim, sabe, dentro do estúdio, assim, fiz textura pro personagem, eu tava do lado do modelador que modelava minhas coisas e tal. Então, essas coisas ajudam você a ter uma noção, assim, do que você precisa fazer para aquilo, para ser viável numa produção. E tanto isso do artista 2D quanto 3D, né? Porque eu lembro que eu tinha... Esse tipo de rixa é muito comum, assim, que eu tinha uma rixa com a galera que modelava, porque às vezes eu fazia o bonequinho ali, fazia de frente lá, fazia todos
todos os ângulos, né? Fazia aquele model sheet com o braço aberto e desenhado, assim. E daí se alguma coisinha tava diferente, muito, sei lá, pouquinha coisa diferente ali, os caras já me falam, porra, mas não tá funcionando isso aqui, não sei o que. Deu, tá, ó, cara, faz assim, ó, coloca mais ou menos aqui, pronto. Então, sabe assim, não é... O carinha do 3D também tem a tradução também dele. É gente. Também é gente. Ele também vai tomar, vai tomar decisão. A gente também é ser humano. Esses caras do 2D são muito soberbos. Mas daí, tipo... Não, mas tem o processo de tradução. Então, com o tempo, também vai aprendendo a lidar, assim, né? Tipo, você aprende quais são os requisitos de quem vai modelar, no caso, né, nesse processo, e ele vai também saber como traduzir, ou muitas vezes que tipo de liberdade que ele pode ter com relação à tradução do teu... Cada meio tem meio que uma especificidade, tipo, nem tudo do concept vai se passar por 3D Isso, e vice-versa, sabe? Exato. Tipo, o 3D vai trazer coisas que o concept e o ColorScript não vão conseguir trazer, sabe? E uma plasticidade, uma profundidade, e vai a parada depender... toda, sabe? E o 2D vai ter, tipo, características específicas ali, que, tipo, vai ser muito mais difícil se eu quiser voltar do passado no 3D isso, sabe? Sim. Então rola uma tradução no processo, sabe? E isso vai depender muito do workflow do estúdio também, por opção, sabe? Tem tem estúdios ou modeladores que os caras vão ter muito mais liberdade, vão trabalhar em cima de coisas mais, tipo, coisas mais soltas, assim, ilustrações, às vezes nem tão, né, nem o model sheet os caras precisam. E tem estúdio que os caras vão ter vão precisar de todo esse... Depende muito do workflow e da direção de arte, às vezes mesmo, né? Pois é. Mas se você quer ter um fluxo de trabalho mais interessante possível, acho que tem as duas melhores dicas que eu posso dar pra você que é um artista 2D é o seguinte. Primeiro, entender a tridimensionalidade dos objetos pra você poder aplicar no seu desenho. Porque quanto mais crível a tridimensionalidade do seu objeto, mais ele vai traduzir bem pro 3D. Exato. Porque se você faz um personagem tipo o Dexter, um exemplo, que ele funciona no mundo 2D, ele todo chapado, as pernas dele abrem uma pro lado, outra pro outro, ele fica assim. Ele é uma animação que ele acontece no mundo 2D só. Então ele vai ter que ser mudado pra funcionar no 3D. Então você já faz um personagem no mundo 2D que ele já funciona tridimensionalmente, beleza, você já tem uma etapa a menos de tradução, sabe? Outra coisa é a parte de luz. Você vai trabalhar com pintura ou sei lá o que. É entender como a luz funciona no mundo real também. No mundo real e até dentro do estúdio. Porque uma animação, a luz dela não é do mundo real. É uma luz de estúdio, digamos assim. Porque você seleciona as luzes e coloca, essa luz vai estar aqui, essa luz está aqui. Você pode ter rebatedor. Então, se você entender como funciona a luz no estúdio, você pode iluminar melhor as suas coisas que você vai fazer e vai servir melhor de referência para dentro de uma produção real. Pessoal, então esse vídeo fica por aqui. Se vocês gostaram, deem um like aqui no vídeo, comentem lá pra gente lá embaixo, ativem o sininho, se inscrevam na nossa página e eu espero vocês no próximo Minha Ajuda. Valeu! Falou! Valeu!